Diante de tantas mudanças, é crucial identificar um ponto de partida para alcançarmos essa nova economia. Vamos falar da importância de se reinventar novamente para dar conta deste novo futuro que nos espera. Hoje eu receberei a Suzana Sonsin, que aos 16 anos iniciou a sua carreira, chegando a CEO, e que em 2019 recalculou sua rota profissional. Ela está em busca de promover 1 milhão de changemakers no Brasil. E eu acabo de concluir uma mentoria de inovação pessoal com ela. Tenho certeza que você vai adorar conhecê-la. Vamos lá? Suzana, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bia, muito obrigada pelo convite, uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Muito obrigada a você. E para começar, quando a gente começa a mentoria de inovação pessoal, você nos propõe medir o índice de inovação pessoal. Afinal, o que ele mede e como ele pode nos ajudar? Bia, eu sempre fui muito apaixonada por toda essa questão de inovação, transformação, e o meu background, ao longo da minha vida profissional, principalmente nos últimos 9 anos, onde eu fiquei ali exercendo funções de CEO, onde eu tinha uma visibilidade da empresa como um todo, o que eu mais percebia era nos projetos que eu desenvolvia, tantos projetos internos de desenvolvimento de pessoas, de ideias para gerar novos resultados, como em processos que impactavam o cliente, na questão da experiência deles em relação à perenidade dos negócios. O que eu mais percebia, que era a maior dor, era que não se tinha claro um ponto de partida. E por isso, então, ao perceber isso, eu comecei realmente a estudar muito sobre como as pessoas, os projetos, as empresas, os negócios mais inovadores, de onde eles partiam e quais eram as principais características que principalmente essas pessoas tinham para conseguir fazer o seu ponto de partida e a sua evolução. Então, daí surgiu o índice de inovação pessoal, que a gente chama, que nada mais é do que um índice, um teste, para a gente ter um raio-x, uma foto do seu momento, para você poder traçar, trilhar quais são os próximos passos aí para a evolução. Então, e eu lembro que o teste ele mede 8 dimensões, e que depois na mentoria a gente trabalhou de fato as 8 dimensões nos nossos 5 encontros, Quais são essas dimensões? Na verdade, essas dimensões, elas começam, a gente inicia o processo pela quebra de paradigmas, depois a gente vai para o questionar, vai para o associar primeiro, depois o questionar, observar, o network e benchmarking, passa por experimentar, vai para a sua inovação pessoal e conclui no estudar o futuro. Então, é como se a gente realmente fizesse uma jornada toda, analisando várias questões, vários comportamentos e possibilidades de aumentar repertório, uma série de coisas para você chegar e fazer a finalização desse seu plano, dessa sua rota. E em cada encontro a gente tratava uma ou 2 dimensões, certo? Certo. E como é que você construiu essa jornada, Como que você dividiu esse processo de tal forma que no final a gente de fato tem aí um plano de construção de um novo futuro, Em execução já, Porque durante o processo a gente já foi praticando, isso que é legal, Toda a base da jornada, ela é desenhada sobre a possibilidade de experienciar, Tudo que a gente puder colocar dentro da jornada de dinâmicas, de exercícios, reflexões, trazer convidados, tudo que realmente for importante para ir ajudando a gente a formar esse cognitivo, é base para a gente construir essa jornada, Como você comentou, a gente começa com o IIP, que é o teste de inovação pessoal, o índice de inovação pessoal, em conjunto com um currículo que é um pouco diferente, que é um currículo Quem é Você? Com o objetivo de resgatar a nossa essência, os nossos principais valores como seres humanos, Que nos dias de hoje a nossa rotina consome tanto que por vezes a gente até esquece um pouco desse nosso lado,
que é o mais importante, né? O que deixa cada ser humano tão genuíno, tão individual, né? Baseado nesses dois pontos, a gente consegue ter uma análise do grupo e desenhar uma jornada onde tem mais aderência, onde todos vão conseguir aproveitar dentro das suas necessidades, das suas expectativas, né? Uma coisa que é bem importante é que nesse momento, quando a gente está fazendo o onboard, né, a primeira sessão, não é importante que as pessoas se posicionem ou se interessem pelos cargos, pelas posições, pelo que elas estão desenvolvendo, pelo papel que elas estão desenvolvendo naquele momento. O objetivo naquele momento é que a gente se conecte realmente na primeira camada, né, que é a camada do ser humano. E aí depois a gente vai navegando pelas dimensões, né? A primeira dimensão que a gente trabalha é quebrar paradigmas, né? Que ela é sempre desafiadora, mas que de uma forma bem simples, o que a gente pode dizer, né, e contar um pouco que a gente trabalha tirar os hábitos ruins que a gente foi colocando ao longo da vida, né, na nossa mente, no nosso intelecto, e substituir por hábitos bons. E aí tem algumas formas de se fazer isso, a gente exercita durante o grupo, depois também faz alguns exercícios individuais, para realmente a gente ter um modelinho aí, uma receitinha para a gente conseguir fazer isso. Verdade. Foi bem interessante, né, o resultado, né? Todo mundo, de fato, foi desafiado a desenvolver novos hábitos, né? E o mais engraçado é assim, é o reconhecimento, né, do que a gente tem que mudar. Essa é a parte mais difícil, né? A gente comenta em alguns momentos até em relação a ditados populares. Não sei se você lembra, né? Lembro. Quando a gente busca, até isso geram paradigmas, geram algumas coisas, algumas crenças limitantes na nossa mente, né, que atrapalham a gente de evoluir em alguns sentidos, né? Então, o mais importante da quebra de paradigmas é que a gente tire o hábito velho e abra espaço para o novo nesse momento de tanta transformação, né? A segunda dimensão que a gente trabalha é a associação. Significa o quê? Você associar coisas diferentes, ideias diferentes, que no primeiro momento não faz muito sentido, mas que tem grande potencial de gerar ideias, né? A gente pega as grandes inovações, as últimas, né? Foram de situações que as pessoas que não estavam tão claras ali, né? Então elas conseguiram associar coisas que fizeram grandes impactos, geraram grandes impactos para a humanidade, né? Então é isso que a gente faz uma reflexão e faz um desenvolvimento sobre essa questão do associar. A terceira delas é questionar. O Peter Drucker, né, que é um super papa aí da administração, ele diz uma frase que eu gosto bastante, né? O trabalho importante e difícil nunca é encontrar as respostas, mas sim as perguntas, né? Então, quanto que a gente não está treinado para fazer perguntas, o quanto que a gente não se sente confortável nos ambientes, né, para fazer perguntas, e a gente acaba saindo com dúvidas e com a nossa própria ideia, né, não compartilha e não cria novas ideias. Então, assim, a gente também passa por essa dimensão. Justamente, né, o questionar é que nos leva para um outro patamar. Exatamente. E isso é muito legal, esse processo tanto do associar quanto do questionar, né? Porque, de fato, dali surgem mais possibilidades, né? Novas possibilidades, né? Exatamente. E a quarta delas, que é observar. Essa eu gosto muito também, porque assim, olha, todos nós estamos olhando, né, o tempo todo, né? Mas o quanto realmente a gente está observando com cuidado o que a gente está vivenciando, né? E isso são questões simples, na nossa casa mesmo, né? O quanto que você não observa as coisas. A gente fez um exercício, né, e trouxe uma questão de que às vezes você mudar o sofá da sala um pouco, você começa a observar a sala de uma forma diferente, coisa que você já estava naquela coisa do, tá sempre assim, você nem observa o que você está fazendo, né? Então, essa questão do observar, né, da gente agir no piloto automático, ela inibe, ela prende muito a nossa criatividade, ela trava a nossa criatividade. Então, todas as vezes que a gente puder observar de uma forma realmente focada, né, e sem muito preconceito, né, que a gente também
facilidade imensa de quando você olha o negócio, você já tem uma historinha pronta na cabeça, e a mulherada assim, a gente é muito esperta para fazer isso, né? A gente cria muito rápido esses pré-conceitos, né? Então, assim, a gente tem realmente que fazer um trabalho de isolar isso e realmente observar com clareza o que ele é, né? E aí, essa questão do observar, a gente fala muito do olhar, mas as outras experiências sensoriais também são super importantes, né? Então, saborear, ouvir, tem outras que a gente pode explorar e cada ser humano, ele é melhor em uma do que em outra, né? Então, haja visto a forma de aprender, né? Alguns aprendem assistindo, outros lendo, outros... Então, assim, que você também identifique qual é a sua melhor forma de observar e de aprender, né? Sobre novos conceitos, né? A quinta delas, Network Benchmarking, essa eu também gosto bastante, porque a gente tem o costume, o hábito, e a gente foi ensinado, né? Foi treinado para isso, de você fazer networking com os mesmos, né? Então, se eu estou trabalhando numa determinada posição, quem que eu vou procurar? A pessoa daquela posição naquela outra empresa, né? Então, assim, você fica dentro do mesmo silo, né? E isso, na verdade, ele não te traz muitas informações, né? Muita diversidade de ideias. E o ideal é que, primeiro, aqui a gente está falando de networking de ideias, não é aquele networking de trocar cartão de visita, de ver quem é o mais importante ali daquele momento para você se conectar, tal. É uma troca realmente que vai te ajudar no seu desenvolvimento, a abrir novos cenários, né, novas oportunidades, e com isso você vai ampliar essa sua rede. Tenho certeza que se vocês fizerem aí um mapinha de quem são os seus contatos habituais, vocês vão ver que vocês estão basicamente navegando nos mesmos, porque isso exige um esforço adicional da gente buscar novos contatos, né? Sejam Não, eles de ideias, te interromper. de idades diferentes, né? Mas complementa aí, Bia, o que você Não, achou? não, é que, de fato, o que acontece, né? É daí que vem aquela sensação de que o mundo é pequeno. Na verdade, não é porque o mundo não é pequeno, mas é que a gente convive sempre com os mesmos. E justamente se a gente ampliar, diversificar, se abrir a novos perfis, a novos olhares, a outros pontos de vista, né? Por isso que é o networking de ideias, né? E essa experiência foi bem fantástica. A Suzana nos conectou com pessoas aleatórias do grupo, do próprio grupo, para a gente fazer o networking de ideias, né? E foi bem legal porque justamente é isso. Não foi aquela pessoa que eu já me identifico a priori necessariamente, mas alguém que tem uma vida, uma história, uma biografia completamente diferente. E é bem interessante como, de fato, o mundo é muito grande, só que a gente fica sempre no mesmo grupo. E quando a gente é obrigado a abrir, ver novos grupos, novos olhares, realmente se amplifica muito as ideias, né? E as possibilidades de novo. Né? E é treino, né, Bia? É treino, porque ele gera no primeiro momento uma exposição, né, social. Você tem que dar o primeiro passo, você tem. Então, assim, é bem legal esse exercício aí que a Bia comentou, porque eram as pessoas que provavelmente não eram as que você ia se conectar no primeiro momento. É Eram verdade. outras, né? Assim, foi um sorteio aleatório, como você comentou, mas assim, as coisas acontecem e com certeza as conversas foram bem interessantes, né? Então, é bem legal. A sexta é experimentar, que também é um desafio, né? Então, assim, ó, o Jeff Bezos, lá da Amazon, ele fala assim que as experiências são importantíssimas para a inovação, porque raramente resultam naquilo que você espera. E ainda se aprende muito com elas, né? Eu costumo sempre dizer que, gente, você vai fazer um bolo, você vê aquela foto linda, nem sempre o seu bolo vai sair daquele jeito, né? Com aquele recheio, com aquela cobertura linda e tal. Porque uma coisa é você não experimentar, não vivenciar aquilo. E quando você está passando por esse processo, né, experimentando, você está aprendendo outras coisas que naquele primeiro momento você não pensou que você ia passar por ali, né? Então, é importante também essa do experimento. E essa de experimentar, né? A gente está vivenciando muito isso com as startups, com todo esse movimento, né, de novos negócios e tal, que vem deixando a gente um pouco mais flexível nessa coisa de experimentar, né? Ainda tem muita estrutura padrão, antiga e tal, mas ela começa a abrir uma oportunidade muito interessante aí, que vale a pena todos nós
entender um pouco mais, pesquisar, e são espaços abertos, né? Tem muita oportunidade legal por aí, né, Bia? Você, até onde eu sei, você está passando por um momento desse, né? Assim, de uma empresa mais ágil, alguma coisa nessa linha que você está vivenciando, né? Então, é uma oportunidade de experimentar coisas novas, não é mesmo? Sem dúvida. E isso enriquece grandemente, né? A sétima, aí já indo mais para o final, né, a gente chama de inovação pessoal. O que a gente observa, né, até mesmo por conta do nosso histórico, né, a gente escuta muito falar sobre escassez e abundância, né? Nós viemos de histórias de escassez, né? Os nossos antepassados, em função da guerra, a maioria do nosso aqui do Brasil são imigrantes, né? Tem uma série de histórias aí que levaram a gente para esse sentimento, para esse modelo de escassez, né? Então, assim, quanto mais melhor, quanto eu puder, melhor. Assim, você tem essa coisa, porque isso veio, né, até na forma da gente conviver, mas está no nosso DNA também, né? Histórico, né? A biografia. Então, isso puxa, né? Então, a gente tem que fazer um movimento contrário aí para buscar o que a gente tem de melhor, né? Porque é muito nítido a gente perceber pessoas extremamente talentosas em várias áreas, que muito provavelmente não são as áreas que elas atuam no dia a dia, porque elas tinham aquela máxima de que no primeiro momento você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que construir, ter sua casa, seu carro. Isso não está errado, isso não é o problema. O problema é que você. O problema não, mas o melhor é que você consegue fazer tudo isso fazendo o que você gosta. Exato. Dá prazer, o que te conecta, o que te trouxe aqui, né? Então, assim, quando a gente está falando de inovação pessoal, são oportunidades, são momentos que você consegue criar para você resgatar isso que está aí com você já, né? Que você vai conseguir desenvolver e vai se preparar para você realmente fazer o que você gosta, né? Então, esse é o que a gente chama de inovação pessoal, né? E para fechar, a gente trabalha com estudar o futuro. A gente debateu muito, né? Conversou bastante sobre upskilling e reskilling, né? Que eu acho que aqui a pergunta não está em eu quero ou não me transformar, mas sim se eu quero ir para a linha do upskilling, né? Que é continuar na vertente que eu já estou e me desenvolver cada vez mais, ou se eu quero ir na linha do reskilling, que é mudar de rota, aproveitar as novas oportunidades e tudo mais. Então você escolhe uma das duas e aí depois você vai traçar o seu projeto, né, o seu caminho. Na verdade, eu gosto de chamar a sua própria carta náutica, né, que vai te direcionar. Não quer dizer que 100% você vai acertar, mas com certeza, porque sempre tem, né, aquelas tempestades no mar e tudo mais, mas o fato de você ter um plano, de você saber o que você quer, onde você quer chegar, vai te trazer uma serenidade e você vai conseguir evoluir de uma forma muito mais estruturada, né? Então, essas são as dimensões e isso tudo vai te trazer um protagonismo, né, para sua carreira, né? Você fica mais dono de si. Eu canso de ouvir aqui, né, com as pessoas que eu faço mentoria, que agora, principalmente, né, perdendo seus empregos e tudo mais, ou outras que vêm e dizem, porque eu estou na lista, né? E eu sempre digo, gente, não tem lista, não tem isso, é um contrato. Então a gente tem que ficar atento, sim, cuidar da sua carreira. Não deixa toda a responsabilidade do outro lado do contrato, né? É uma parceria, é um combinado, né? Não é verdade? E na verdade, eu como recursos humanos também, que sou, né, executiva de recursos humanos, de fato a carreira, há muitos e muitos anos, a gente já entendeu que a carreira é nossa, né? A gente não deve delegar a ninguém a nossa carreira, né? Então, de fato, o que eu quero, como eu estou me preparando para cenários incertos, todas as empresas, assim como a economia, o governo, o país, todos nós vivemos cenários incertos. Então, como é que eu me preparo para a incerteza que é agora a natureza da realidade, né? E de fato, esse último, o Estudar o Futuro, eu adorei, em especial porque você nos provocou a olhar coisas que nenhum de nós olhávamos, né, do grupo. E que está aí à disposição, né? Então, a gente pode ter à nossa disposição estudos sobre o futuro e possibilidades que a gente até então não pensava, né? Então, foi bem legal, né? E mais legal ainda, vou aqui fazer um spoiler,
No final, você terminou de forma fantástica, né, o nosso encontro, com um presente secreto, né, que era uma caixa que nos provocava a cuidar de nós mesmos, né, o Cuidar de Si.box, que você é a mentora dessas empreendedoras. Conta um pouquinho desse projeto também. Então, na verdade, eu venho de uma família de mulheres que a gente brinca com muitas ideias, sempre muitas ideias, né? E que executam, né? Isso que é importante, né? A gente tem vai para ação, né? Como a gente gosta de dizer, né? E aí, no começo do ano, essas meninas, né, que são empreendedoras, são minhas sobrinhas, filhas de cada uma das minhas irmãs, nós somos em três, e Olha. elas, e elas têm mais ou menos a mesma idade, 20 e poucos anos, e uma delas é a Ananda, né, que é a terapeuta holística, então ela já está nessa outro mundo, né, que vem das novas gerações aí, ela é bem diferente e tal, assim, é bem interessante para a gente, né, como é que ela pensa, e a gente gosta muito de entender o momento dela, né, como é que ela tá. E a Gabi, que é engenheira de alimentos, né, formada pela USP, é um outro perfil, mas elas se conectam, então assim é bem legal. E elas trouxeram para a gente essa ideia de que elas tinham, de que elas queriam de alguma forma criar algum produto que trouxesse um bem-estar, uma oportunidade para as pessoas de terem o seu próprio momento, né? Eu achei muito legal porque está muito conectada com toda essa questão que a gente também tem falado de inovação pessoal, de que você precisa realmente se permitir ter o seu momento para refletir, para deixar as ideias surgirem, né? Então elas criaram esse box, né? Onde elas definiram 4 pilares. Então um deles é saborear, tem o corpo, tem o ambiente e sempre tem um elemento surpresa. E elas foram desenhando que eu achei, né, que eu fui a mentora delas, mas no sentido assim de só organizando, só, né, acompanhando, até por conta do meu histórico de conhecer negócios e tudo mais, né? Mas eu achei muito interessante, muito legal a forma como as ideias surgiram. Então elas queriam ter propósito social, elas queriam de alguma forma ajudar as pessoas no geral a terem o seu momento, se conectarem com si mesmas, mas também queriam ajudar mulheres em situação de risco. E aí eu só fui ajudando elas a empacotarem tudo isso, né? Empacotarem literalmente, porque é uma caixa, né? Não, e assim, é uma caixa que, gente, de fato, ela impacta quando você abre. Ela Eu é trouxe muito uma aqui, especial. ó, Bia, pra gente mostrar. Olha aqui, ó. Ai, então, eu acabei não trazendo, ainda bem que você está falando aí. Mas Olha que demais, gente. elas contam as histórias aqui, né? Elas Não, têm é tudo como elas muito chamaram pensado. de É tudo muito manifesto, né? pensado. E aí essa questão do social, né? Então, assim, cada infusão aqui são infusões para fazer, né, os blends, né? Tem um objetivo, então tem o ritual do sono, tem recuperando as energias, umas coisas assim. E tem um ano, se a gente olhar aqui, ó, nesse caso aqui, 1919, que tem um fato importante em relação ao desenvolvimento das mulheres. Eu não vou, deixa eu ver se tem aqui anotado o que é Não, 1919. logo no primeiro dia, na sequência, já fui experimentar o do sono E aí? e li, né, daquele blend, da onde ele vinha, né, então foi muito, muito legal, assim, uma experiência realmente bem holística, né, bem integrativa, né, então realmente é muito, muito legal. Então, assim, você, de fato, fechou a mentoria com chave de ouro, com essa proposta bem especial. Muito bom que vocês gostaram, né? Realmente eu queria, e aí no fim acabou dando certo. Falei, gente, eu vou mandar pro pessoal da mentoria, porque tinha tudo a ver, né, com esse momento, com essa parada, assim. Eu fiquei bem feliz também com os retornos de vocês, né? Ai, Suzana, muito obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar com a gente essa experiência de inovação pessoal que você promove. E mais ainda, né? Obrigada por você estar buscando impactar 1 milhão de change makers no Brasil. Muito obrigada, Bia, mais uma vez, né, pelo bate-papo, uma delícia. E o que eu queria dividir com vocês sobre essa história do Change Makers é que o ano passado eu participei da Singularity Summit, né, uma das escolas mais focadas em tendências do futuro. Eles são realmente sensacionais.
E eu tive a oportunidade de fazer um exercício com o Peter Diamandis, que é o mentor, o fundador da Singularity, né? E onde ele desafiava a gente a fazer um exercício assim, trouxesse algo que você encontrasse algo que você morresse ou vivesse por aquilo, né? E aí, olha, forte, hein? Forte, forte. Tinha uma sequência, né? E eu já estava nesse momento de transformação, né? E aí você tinha que criar, então, algo que realmente fizesse sentido para você, mas que impactasse muitas pessoas, né? E aí, na sequência, ele falava, então, olha, realmente é um shot, né? Que eles falam, é o tiro na lua. Só que esse tiro na lua, você tem que ter um cálculo, tem que ser uma coisa assim, é uma coisa difícil, mas possível, né? Acho que essa é a melhor tradução desse exercício. E aí eu criei o Change Makers, né, por 1 milhão de Change Makers no Brasil, porque eu acredito que aqui no Brasil, gente, nós somos os brasileiros, né, nós somos muito capazes, nós somos muito especiais, a gente é um povo muito batalhador, a gente busca, criatividade a gente tem. O que eu acho que falta é a gente ser mais protagonista, né, da nossa vida, dos nossos caminhos, talvez esperar menos, né, e reclamar menos de governo, de uma série de coisas, trazer realmente para isso, né, para você essa responsabilidade que na verdade é nossa mesmo, né? Então é sair do conformismo e ir para ação. E o mais legal é que aí então eu gravei, né, estampei essa marca por 1 milhão de change makers e para todo mundo que eu tenho contado essa história, eles se interessam e querem ser um dos change makers, né? Então eu convido vocês. Eu sou. A Bia já foi impactada, né? Então eu acho que a forma de impactar, gente, não tem um padrão, mas é de qualquer maneira. E todo mundo que for impactado também pode impactar outros, não é um negócio meu, é uma rede que a gente tem que construir, né? E você pode impactar com palestras, com artigos, com um conselho, um café, né? Eu acho que, de qualquer forma, desde que você consiga impactar a pessoa e que ela consiga enxergar uma possibilidade melhor no seu caminho, eu acho que esse é o objetivo do Change Makers. Então, nós já temos alguns, eu estou construindo uma lista de quantos já foram impactados, né? Na minha lista eu já tenho quase 15 mil, então assim, olha, né, de mídias sociais, e com certeza se vocês somarem todos os outros, né, que também já estão sendo impactados, você com a sua audiência, com certeza a gente vai atingir esse 1 milhão, né? E 1 milhão, quando eu pensei, falei, não vai ser possível, mas nós temos mais de 210 milhões de brasileiros, gente. Não é 1%, não é possível que a gente não consiga fazer esse movimento, né? Então é isso, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, e fiquem, estou à disposição, né, para se quiserem trocar mais figurinhas, me sigam também, a gente pode, eu acho que quanto mais a gente aumentar o nosso network, né, que a gente vem falando, esse Brasil vai ser melhor e nós seremos mais felizes e vamos passar por essa fase que a gente está passando, só extraindo as coisas boas que a gente pode, né? Nossa. Obrigada, Suzana, com certeza você tem provocado, né, as pessoas a mudarem para que elas possam também fazer sua parte em mudar o mundo, impactar mais change makers e ajudar o nosso país a ser melhor ainda. Então, convido a todos a pensarem no seu reinventar, ser a melhor pessoa que puder ser, hoje e no futuro. Gratidão. Muito obrigada, Bia. Obrigada.